Olá pessoal, meu nome é Marcelo Neves do site sabertec.com.br. Hoje vamos dar uma dica muito importante para professores, palestrantes e apresentadores. São 10 dicas matadoras para te fazer uma boa apresentação. Então fica comigo até o final do vídeo. Um grande abraço! E aí pessoal, estou de volta, tudo bem? Olha só, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo? Bem, como eu havia falado para vocês, nós vamos falar de 10 dicas matadoras para te fazer uma boa apresentação. Mas eu gostaria que vocês anotassem aí nos contatos de vocês meu e-mail, marcelo.sabertec@gmail.com. Qualquer tipo de dúvida que vocês tenham em relação ao aprendizado, em relação à dicção oratória, aprendizado acelerado, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma, tá? E também fica o convite, se vocês quiserem acessar o meu site, cybertech.com.br, é um site dedicado ao aprendizado, tá, gente? O aprendizado de formas generalizadas, tá? De tudo que é tipo de forma, técnicas de aprendizado. Então, a gente costuma botar lá toda semana uma dica nova, uma informação nova, a gente costuma também fornecer algumas reprogramações mentais. Então, sempre tem alguma novidade bem bacana, tá? E claro, se vocês gostarem também aí do vídeo, por favor, dá um joinha lá na página do Facebook, isso vai nos ajudar muito a dar continuidade no nosso trabalho, tá bom? Bom, pessoal, então vamos. Eu não costumo fazer vídeos muito longo, né? Até porque a maioria das pessoas tem uma certa pressa e tal, não costuma passar ali de 15, 20 minutos em assistir um vídeo, né? Então são 10 dicas que para quem for fazer alguma apresentação, alguém for dar uma palestra, uma aula, é muito importante começar com essas 10 dicas, tá? Então, eu acho que está no topo dessas 10 dicas, tá? É o pensamento positivo. O que acontece? Quando a gente é convidado ou existe uma proposta para a gente fazer uma palestra, é importante que tu mantenha calma e mantenha sempre o pensamento positivo em relação a essa proposta. Algumas dicas relacionadas a esse pensamento positivo, né? Primeira coisa, assim como existem técnicas vocais e técnicas de dicção, a respiração é uma peça-chave nisso aí. Então tenta manter ela uma frequência, um ritmo, né? Uma cadência respiratória é muito importante. Isso vai aliviar teu nível de ansiedade. É importante que tu te mantenha hidratado. Cuida da alimentação antes e depois, tá? Principalmente o antes, né, pessoal? E quando eu falo alimentação, alimentação na hora da ingestão e o fato de também não ingerir alimento, isso é um problema, né? A não ingestão de alimento faz com que tu tenha dor de cabeça, tu possa passar mal, enfim, pode gerar uma série de problemas. E, claro, procurar, antes de dar uma aula, fazer uma palestra, uma exposição, se alimentar com algo leve, algo que não seja muito pesado, até para evitar sono, cansaço, né? E isso não fica muito bem numa palestra. Então, cuida da alimentação também é bacana. Usar roupas confortáveis, nada. Hoje já mudou um pouco o perfil do apresentador, do palestrante, que tinha que ser exatamente uma roupa social, engravatado. Isso aí já está mudando um pouco, tá, gente? Claro que é importante sempre tu analisar o teu público, a tua plateia. Mas hoje tu já pode ir com uma roupa um pouco mais confortável, porque geralmente as palestras elas giram em torno de 40 a máximo 2 horas, tá? Fora isso, já deixou de ser uma palestra, isso aí começa a ser já um treinamento, né? Ou algum outro tipo de apresentação, mas as palestras geralmente elas giram em torno de 40, no máximo 2 horas, né? Dormir bem, isso é muito importante. No momento que tu tem uma boa noite de sono, a tua disposição ela é diferenciada, é nítido. E uma técnica que é importante, tá? Que eu utilizo bastante e aconselho fortemente a vocês utilizar, é a técnica da meditação. Inclusive vai ter outros vídeos meus aí falando um pouquinho sobre a meditação. A meditação, pessoal, ela te ajuda em N fatores da tua vida, tá? Ela ajuda muito no aprendizado, muito mesmo, e ajuda também
nesses momentos onde tu precisa adquirir um pouco mais de calma, de estabilidade. A meditação faz com que te potencialize toda essa tua disposição, né, para apresentar um bom trabalho, apresentar uma boa ideia, uma boa imagem. Isso vai te ajudar bastante. Então, a meditação é uma coisa que é bem interessante vocês procurarem saber, tá? Mas o pensamento, né, o positivo, tá, gente? É muito importante. Fuja de pensamentos negativos. Ah, será que eu vou fazer uma boa palestra? Será que o público é xarope? Será que vai ter um PowerPoint? Será que vai ter recursos tecnológicos? Evita pensamentos negativos. Sempre pensamento positivo, tá, gente? Sempre. Bem, isso aí é a dica número 1, tá? A dica número 2 é praticar, gente. O que acontece? A prática é muito importante, porque às vezes tu não tem tempo de praticar e isso vai te gerar alguns problemas, principalmente relacionado a tempo. Então, o que é interessante? Quando tu vai preparar uma palestra, faz uma apresentação para ti mesmo, apresenta para o espelho, apresenta para um conhecido, para um ente querido, e nessa apresentação tem alguns dados que tu tem que coletar que são importantes. O primeiro deles é o tempo da tua palestra. Então, para que essa tua palestra não exceda o tempo, né? Então, tu tem que fazer essa medição. Então, nada melhor do que tu apresentar para uma pessoa. Outra coisa, no momento que tu fez essa apresentação para a pessoa, para um ente querido, ou até para ti mesmo, tu vai notar algumas coisas que talvez tu queira mudar. Não fica com medo. Muda. Muda porque tu está fazendo um test drive da tua apresentação. Então é importante que isso seja feito nesse momento, antes mesmo da apresentação. Tá? Principalmente aí, já o ajuste de voz, tá, gente? É quando tu não tem muitos recursos tecnológicos, né? Hoje, boa parte dos palestrantes, dependendo do lugar que vai, tem auxílio aí de microfone, tem tanto microfone de lapela ou microfone de pedestal, ou são salas menores, né? E fica um pouco mais tranquilo. Só que, dependendo do caso, talvez que tu tenhas que utilizar a tua voz um pouco mais. E isso, às vezes, pode vir a ser um problema. Vamos imaginar uma plateia ali de 50, 60 pessoas, ou mais, né? E tu não tem recursos de microfone. Então, muitas vezes, tu vai ter que ajustar a tua voz conforme a tua plateia. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado com a voz. Tem lugares que tu vai ajustar ela para um pouco mais, tem lugares que tu vai ajustar para um pouco menos, mas é importante que tu ajuste a tua voz. Por quê? Vamos imaginar que tu tá dando uma palestra para 5, 6 pessoas e tu tá usando uma voz ali que seria para 60 pessoas. Isso não fica legal. Então, a prática vai te levar a isso, a tu fazer um ajuste na tua voz, tu consiga utilizar numa tonalidade adequada ao teu trabalho, tá? Então, praticar é muito importante, tá, gente? Outra, lembre-se. Gente, tem que lembrar do quê? Se vocês cometerem algum erro, todo mundo erra, pessoal. Todo mundo erra. E no momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu já estou cometendo alguns pequenos erros. E claro que eu poderia tirar isso aí numa edição, mas não é a ideia. A ideia é que vocês saibam que todos cometem erros. Todos. Não existe pessoa que não comete erro. Mas o que vai ser o teu diferencial é a tua capacidade de superar esses erros e não te abalar com eles. E na verdade é te corrigir em tempo real, tu procurar e agregar esse teu erro no momento que tu fez algum erro, te corrige na hora, brinca com esse erro e não te humilha. Não te humilha porque, na verdade, de novo, todos erram. Tá? Então não existe, mas é importante o quê? É importante tu não te abalar. Existem vários casos, se vocês procurarem na internet, de palestrantes que cometeram algum tipo de erro e perderam o controle da palestra e acabou a palestra ali no erro. Um exemplo positivo, tá, pessoal? Alguns anos atrás, o Bill Gates ele foi fazer a apresentação do Windows 98 e teve outras versões também com problema. E deu lá aquela famosa tela azul.
E aí todo mundo começou a rir, ele não se abalou e ele falou, ainda disse sim, olha, ainda está sendo, não foi lançado, ainda estamos corrigindo o erro. Ele manteve a calma. E olha, a gente está falando de um mega empresário, né? Então isso eu achei muito positivo. Ele não se abalou, ele brincou com a situação e continuou falando ainda sobre o assunto normalmente, terminou. Claro, o pessoal fala, óbvio, o pessoal sempre vai falar, mas é importante, o que ficou lembrado, pessoal, o que ficou lembrado é que ele não se abalou, ele continuou sereno, a apresentação continuou, óbvio, não deveria ter acontecido, não deveria, mas o importante é que ele não se abalou, tá, gente? Bem, outra coisa, aparecer, pessoal, mostra a tua paixão, mostra que tu tá gostando de fazer aquilo ali que tu tá fazendo. Mostra literalmente que tu tá empolgado com aquela situação. E para isso, muitas vezes, tu talvez tenha que mudar um pouco a tua entonação de voz, hora tu fala um pouco mais alto, hora tu fala um pouco mais devagar, porque você já deve ter passado por algumas palestras que a pessoa sempre fala. Então vamos continuar no mesmo assunto porque devido a tal, pelo amor de Deus, né? Um palestrante ele vai te derrubar e é muito comum acontecer isso. O cara entra com a pessoa entra, o palestrante entra com a mesma entonação de voz e vai até o final. Isso aí é extremamente maçante. Então tu tem que aparecer e esse aparecer de forma positiva. Altera o teu tom de voz, diminui o teu tom de voz. É, existe algum, dependendo das técnicas que tu está utilizando, né, está se fazendo utilizar, que a movimentação não é muito indicada. Porém, a maioria das pessoas gosta de ver o palestrante se movimentar, mas não muito. O que, que acontece? Existem alguns palestrantes que ficam atrás de um púlpito e dali eles ficam até se escondem ali. Tá? Não se mexem, não respiram, estão extremamente tensos. E a ideia é que tu mostre descontração. No momento que tu mostrar descontração, no momento que tu te sentir à vontade em falar, a tua plateia vai se sentir muito confortável. E no caso, tu vai ter um retorno positivo dessa tua plateia, tá? Então, faça-se conhecer. Não fique escondido atrás de algum púlpito, atrás de alguma pessoa, né? Atrás da tecnologia, que a gente já vai falar um pouquinho, tá? Tem muita gente que se esconde atrás, né? Fica escondido atrás de um PPT. Não é essa a ideia. A ideia é a gente poder interagir com a nossa plateia. Né? Dica número 5. Conhecer a tua plateia. Gente, às vezes isso é um pouquinho mais complicado, tá? Mas antes de tu fazer a tua palestra, se tu puder saber qual é a faixa etária de idade, se vai ter mais homens, se vai ter mais mulher, se vai ser misto, como é que é a plateia. Isso é muito importante. Se tu vai dar uma palestra dentro de uma empresa, procura saber qual é o cargo que o pessoal ocupa. Né? Se são pessoas da gerência, se são pessoas da diretoria, se é pessoas da produção, né? Se é pessoas da área comercial, procura conhecer. Por quê? Para tu adaptar o teu discurso a essas pessoas. E isso tu tem que fazer previamente a tua palestra. Ah, Marcelo, não aconteceu, não deu. Ok, então ali, aqueles 5 minutinhos antes ali da palestra, procura te inteirar. Isso vai te ajudar muito até saber como tu te comportar em full time, ali no tempo, em tempo de real, ali onde está acontecendo a palestra, tu já vai cuidar algumas coisas, alguns detalhes, né? Principalmente quando a gente fala sobre hierarquia, alguma coisa assim, tá? A escolaridade também é importante se vocês saberem, porque isso vai ajudar vocês a utilizar uma linguagem, porque o que acontece, pessoal? A gente tem que ter essa visão, que muitas vezes, se ao utilizar uma linguagem um pouco mais rebuscada, algumas pessoas não entender, é óbvio que essas pessoas não vão ser receptivas à tua mensagem, e isso não vai ser bacana. Então, são informações que tu tem que coletar antes da tua palestra, porque através dessas informações tu pode mudar um pouco, no caso, o teu discurso e até mesmo mudar os teus recursos que tu vai utilizar. Quantidade de pessoas, também um outro detalhe
que é importante, porque aquele discurso que tu está planejando para 20 pessoas é diferente para 100 pessoas. Porque a quantidade de pessoas vai mudar não só na maneira que tu vai explanar aquele conteúdo, mas também na tua movimentação, na tua entonação de voz, até mesmo se tu for utilizar algum tipo de dinâmica, tá, gente? Então, a quantidade também de pessoas é muito importante. Conhecer a plateia é importante, né? Plano B, gente, o que eu já vi de palestrante desistir da palestra porque ou o pendrive dele pifou, ou o computador não ligou, ou ele descobriu que não tinha o, no caso o PowerPoint, o retroprojetor funcionando, né? O projetor multimídia ou qualquer outro recurso tecnológico, né? É importante, vocês como profissionais, não interessa a área, se tu é um professor, se tu é um palestrante, se é um gerente, se é um diretor, é ter um plano B para tudo. Então, assim, pessoal, utiliza pendrive, utiliza e-mail, pega a tua palestra, se tu fez um PowerPoint, pega a tua palestra, manda para teu e-mail, salva no pendrive, utiliza dados, informações, anotações impressas. No último caso, tu tem aquela informação ali impressa, né? Se possível, leva o teu equipamento, porque muitos palestrantes, às vezes, eles se deslocam até um local, acham que tem um equipamento lá e não tem. Então, é importante que vocês, muitas vezes, se possível, levem o equipamento de vocês. Além de ter o teu pendrive, além de ter salvo a tua palestra no e-mail, se tu vai utilizar filme, pessoal, filmezinhos curtinhos, faz o download do filme. Não confia que o local lá tem internet. Isso aí pode dar problema. E claro, pessoal, onde tudo falha, né? Tu tem que improvisar. Talvez o local lá tenha um flip chart. O flip chart, coloquei o desenhozinho aí, né? Aquele tripé com folhas onde tu pode desenhar. Usa o canetão, né? Leva um canetão de quadro branco, ou até mesmo canetão para escrever num flip chart. Então tem esse teu material separado. O plano B sempre é importante, tá, gente? Interaja, dica 7, né? Vamos interagir com a plateia. Peça opiniões, puxe a plateia, tente utilizar, dê exemplos práticos, converse, indague. Isso é importante, gente. A plateia vai se sentir querida. E claro, é óbvio que tu vai ter que utilizar o teu feeling, né? É muito importante que nessa interação tu não, digamos assim, tu não force a palestra, a plateia a nada. Tenta interagir de forma natural. Outra coisa que é muito comum, é um erro muito comum dos palestrantes, é não olhar nos olhos das pessoas. Isso, as pessoas às vezes têm um grande problema em relação a isso. Ah, Marcelo, mas a gente está trabalhando com 500 pessoas, eu não tenho como olhar nos olhos de 500 pessoas. Realmente, tu não tem. Mas o que acontece? Nessas 500 pessoas, forma um foco, tá? Um quadrado ali, tenta gerar um foco e cria uma linha imaginária e pega ela do meio. E foca aquilo ali no meio. Por quê? Porque dá a impressão que tu está falando com eles. A pior coisa é tu estar falando olhando para a tua projeção ou olhando para o teu flip chart e falando de costas para as pessoas. Isso não é bacana. Agora, por exemplo, estou falando com vocês, eu estou olhando aqui a câmera, seria interessante eu estar olhando aqui lá para o lado, né? Não seria legal. Eu tenho que falar com vocês, eu estou falando com uma câmera, mas eu tenho que falar olhando para vocês. Não teria a menor graça estar olhando para o lado. Ah, pois é, vocês veem. Seria estranho, né? Bem, simplificar. Pessoal, menos é mais. Às vezes a pessoa quer fazer um PowerPoint muito cheio de animação, muito cheio de estilo, várias fontes, muitas imagens, e acaba saturando o material e, no caso, a plateia, quem está recebendo aquela informação já não gosta muito. Então, tenta diminuir um pouco, né, os efeitos especiais, muitas vezes, que tu está utilizando.
utiliza uma linguagem fácil, de fácil compreensão. E claro, para isso já vem aquela dica anterior, né, de tu conhecer a tua plateia. Evita termos que você não conhece. O que acontece? Às vezes, depois que tu já pega uma certa prática, é difícil acontecer isso. Mas palestrantes que estão começando, às vezes, querem rebuscar demais a fala e utilizam termos que não conhecem. E às vezes surgem dúvidas sobre isso e nem você sabe explicar. Então, utiliza palavras que você realmente domina, utiliza conteúdos que você realmente sabe o que é. Porque se alguém surgir alguma dúvida referente a isso, vai ficar um pouco chato. Seja natural, pessoal. Eu sempre falo o seguinte, o mesmo Marcelo que está aqui falando com vocês é o mesmo Marcelo que fala com vocês dia de semana, final de semana. Eu falo com meus amigos assim, sempre de forma natural, tá? Então, e isso passa uma credibilidade para o palestrante, tá? Porque quando tu é natural, quem está recebendo essa informação, ela sabe como é que funciona. Ela sente isso. É o feeling da pessoa. Então, tu sabendo ser espontâneo, sabendo ser natural, isso já gera uma credibilidade naquilo que tu está falando. Recursos em demasias, né, pessoal? O recurso em demasia geralmente está relacionado principalmente a quando tu usa recursos tecnológicos. Tem gente que utiliza PowerPoint, utiliza vídeo, utiliza áudio, utiliza efeitos especiais, animações. Menos. Lembra o seguinte, que menos é mais, tá, gente? Outra coisa, tá? Questionamento. Pessoal, às vezes tu tem que tirar, tu tem que ter o feeling de conhecer a tua plateia. E às vezes a tua plateia ela tá um pouco quieta, às vezes ela tá muito barulhenta, às vezes ela tá com sono. Então, às vezes é interessante tu fazer uma pesquisa ali, saber como é que tá sobre aquele assunto. Então, lançar perguntas, observem as pessoas, né? Será que tem pessoas que estão lá pescando com sono? Será que estão pessoas olhando no celular? Não tenta, isso é importante, né? Não tenta pegar no pé de ninguém, isso é um pouco chato, né? Tenta puxar essas pessoas ao teu favor e não ridicularizar elas na frente dos colegas, isso não é bacana. Ficar atento ao comportamento da tua plateia, então isso é um outro erro comum, principalmente em palestrantes que já têm uma credibilidade muito grande, né? Que a pessoa se acha que todo mundo está ali e vai adorar a palestra, até pode ser que seja uma ótima palestra. Mas o que acontece? Às vezes, por a pessoa achar que realmente a palestra dela é muito interessante, ela esteja passando essa mensagem de maneira errada. E aí a plateia em si está cansada, a plateia ela não estou conseguindo atingir a plateia daquela forma que deveria, e isso somente observando. E nota que sobre ser espontâneo, ser natural, né? De novo, é importante, porque os questionamentos, quando a gente dá uma palestra, pessoal, é quase como um bate-papo. Então, vocês têm uma informação para passar. E claro, no momento que tu interage com a tua plateia, é muito mais gostoso, é muito mais interativo, todos ganham. O palestrante ganha, a plateia ganha, todo mundo está ganhando. Outra coisa, nós, quem vai palestrar ou apresentar alguma coisa, vocês não são obrigados a saber tudo. Então tirem esse peso, né, de cima das costas, tirem esse peso, que o palestrante sobre um assunto X, Y, Z não é obrigado a saber tudo. Mas tu pode simplesmente abrir um canal de comunicação. Olha, realmente isso eu não sei, mas eu vou te deixar meu e-mail. Me manda um e-mail sobre isso que eu tenho maneiras de te dar uma resposta bem interessante a respeito disso. Eu tenho fontes de consultas que podem esclarecer isso de forma bem rápida. Tá? Então, é uma sacada importante, tá? Tu não é obrigado a saber tudo, tá? E tem palestrantes que preferem enrolar do que dizer que não sabe. Isso aí não tem o menor cabimento, tá, pessoal? Eu acho que desde a dica 1
A dica 1, que também é muito importante, né, sobre eu ter a capacidade ali de várias dicas ali, de cuidar da alimentação, tomar líquido, né? A dica 10 também, a 1 e a 10 são muito importantes, tá? Divirta-se, tá, gente? Quando tu dá uma aula, quando tu dá uma palestra, quando tá lá, tenta interagir com as pessoas, tenta se divertir, descontrai. Se tu errou, dá a risada dos teus erros. Claro, tudo utiliza o bom senso, tá? O bom senso faz milagres, tá, gente? Mas é importante que tu não fique engessado, não se em caso tu cometa algum erro, não congela. São pessoas comuns que estão ali na tua frente. Ah, Marcelo, mas eu estou sendo avaliado. Ok, quem está avaliando sabe que erros acontecem. Muitas vezes, dependendo do caso, quem está assistindo talvez esteja tão nervoso quanto vocês. Eles estão sedentos de um conhecimento que talvez vocês possam solucionar. Então, isso de se divertir, se sentir bem, estar ali na frente, é muito importante. Na verdade, isso aí vai dar reflexo em todos os outros itens que a gente falou. Tá? Bom, pessoal, até o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas é que isso aqui é um assunto que dá muito pano para manga. Até por isso que a Cybertech tem um curso de dicção e oratória e desinibição, no qual são muitas aulas, onde a gente trata cada um desses assuntos aí de uma forma mais espontânea, uma forma mais detalhada, onde a gente vai falando cada caso e utilizando técnicas a respeito disso, para trabalhar, né, dicas de boa alimentação, sugestão de pratos, técnicas de meditação, né, técnicas vocais, de aquecer voz, entre outras, né, técnicas de respiração, entre outros, tá, gente? Então, se vocês quiserem saber mais, acessem lá o site, tem muitas informações sobre isso, tá? Bom, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, de novo, se vocês puderem dar um joinha lá no Facebook, no Twitter, assinar o meu canal do YouTube lá da Cybertech, eu vou agradecer vocês, tá? Porque isso aí contribui para que o nosso trabalho cresça cada vez mais e eu consiga disponibilizar conteúdos gratuitos, 100% gratuito, que nem esse. E a ideia é sempre ajudar vocês a exercer um melhor trabalho. Lembrando, tá, gente? A Cybertech, o objetivo dela é como aprender a aprender. Como vocês têm condições de aprender melhor. Esse é o objetivo da Cybertech. Então, o Cybertech está crescendo e, claro, com a ajuda de vocês, ela vai crescer muito mais. Então, eu gostaria de dar meu muito obrigado. Meu e-mail fica à disposição e visitem lá o site cybertech.com.br e deem um joinha no Facebook. Tá, gente? Um grande abraço!